queridos irmãos, quero saudá-los com o versículo 17 do capítulo 1 de Efésios, que diz: O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Queridos irmãos, como nós precisamos de sabedoria e de conhecimento de Deus, da sua palavra, porque é por meio desse conhecimento, dessa sabedoria que vem do alto, que nós conseguimos enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades, que nós somos amadurecidos para passarmos pelo tempo que nós temos que passar aqui por este mundo, sem nos afastarmos dele, sem abandonarmos o Senhor. Que de fato seja assim, que Deus, o Pai da glória, conceda a nós esse espírito de sabedoria e de revelação através da sua palavra, da pregação da sua palavra. Queremos iniciar o nosso culto no nome e na presença do nosso Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a termos uma palavra de oração. Obrigado, Pai amado, que Tu estás cheio de bondade, cheio de amor com cada um de nós. As Tuas misericórdias se renovam a cada dia, como veremos logo mais em nossa vida. Mas queremos clamar a Ti, Senhor, por essa sabedoria, pela revelação da Tua palavra, porque temos enfrentado tempos difíceis e mesmo que algumas pessoas estejam tranquilas neste momento, mais cedo ou mais tarde também enfrentarão dias difíceis, de solidão, de medo. Clamamos, Senhor, que venha, através da Tua palavra, falar conosco e nos perdoe também pelo nosso pecado, por facilmente nos virarmos contra Ti, contra a Tua palavra e buscarmos ídolos para as nossas vidas. Nos perdoe por isso. Fortaleça no Senhor, na fé e na esperança em Ti. Por Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, como nós vimos semana passada, o povo de Israel abandonou a aliança com o Senhor e perverteram os seus caminhos, as suas vidas com ídolos. Durante muitos séculos o Senhor teve misericórdia deles e enviou juízes, profetas, para tentarem trazer novamente o seu povo para perto de si, mas Israel se afastou cada vez mais de Deus. Quando eles andavam com o Senhor, eram abençoados, eram protegidos, tinham tudo o que era necessário para as suas vidas, além da conta, ao ponto deles poderem doar ainda para as pessoas o que é o desejo do Senhor, que nós repartamos as nossas coisas com aqueles que precisam. Quando se afastavam do Senhor, sofriam, viviam em desespero, medo. No profeta Jeremias, no tempo do profeta Jeremias, Deus acabou com o orgulho do seu povo. Destruiu Jerusalém por meio do povo babilônico. Os inimigos de Israel levaram seus tesouros e coisas sagradas do templo de Deus, deixaram a cidade em ruínas. Muitas pessoas foram mortas. As pessoas que sobreviveram e eram influentes foram levadas como escravos para servirem na Babilônia, como uma humilhação para essas pessoas. Os que ficaram não tinham nada, eram miseráveis. Essa é uma cena de guerra, de tristeza, de humilhação, de catástrofe.
Vimos na semana passada que tudo isso foi por causa do afastamento de Deus, por causa do pecado do seu povo. Em decorrência disso, o texto diz no capítulo 2 que Deus tirou a sua mão direita de cima do seu povo e escondeu ela atrás, nas costas. Por isso, os inimigos avançaram contra Jerusalém. Deus destruiu a cidade santa por meio dos inimigos. É nesse cenário que Jeremias se encontra. Ele está sentado sobre os escombros da cidade, sofrendo e chorando amargamente por ver tanta desgraça, tanto sofrimento. Mães que amamentavam, sofrendo, filhos de colo chorando e padecendo, porque não tinham comida, estavam feridos, pessoas feridas e corpos espalhados por todo canto. Uma catástrofe. Em Lamentações 2:17, Jeremias disse: fez o Senhor o que intentou, cumpriu a sua palavra que ordenou desde os dias da antiguidade, derrubou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa, exaltou o poder dos seus adversários. Deus cumpriu o que ele havia prometido. O que aconteceria com seu povo se eles se afastassem? Jeremias orientou o povo em seu livro antes dessas coisas acontecerem, mas eles não deram ouvidos. E agora ele orienta novamente: voltem-se para Deus, em clamor. Ele sabe, Jeremias sabe da bondade, da misericórdia do Senhor. Ele sabe que Deus se alegra com aqueles corações arrependidos. No capítulo 3 de Lamentações, nós percebemos que Jeremias está realmente abatido, ele está sofrendo profundamente. Sente-se como alguém abandonado por Deus. A tragédia, a catástrofe contra o povo de Israel foi tanta nos dias de Jeremias que eram como uma escuridão interminável. Como se o dia nunca chegasse e a escuridão permanecesse. Seu luto é profundo e amargo. Em alguns momentos ele chega a afirmar que a sua paz foi tirada e não se lembra mais do que é felicidade. São momentos de profunda tristeza. Momentos onde parece ter perdido a fé e a esperança. Onde parece que a vida não tem mais sentido. E eu creio que todos nós, em algum momento de nossa vida, já sentimos isso. Pensamentos, sentimentos de tristeza, de abandono. Momentos de luto ou qualquer outra tristeza que nos cause desalento. Como manter a fé em meio à tristeza, luto ou sofrimento desses? Como manter a fé em meio a uma catástrofe? Jeremias, no pior momento da sua vida, nos mostra que o melhor a fazermos é nos lembrarmos das misericórdias e da compaixão do Senhor. Eu convido a lermos Jeremias capítulo 3, os versículos 22 ao 33. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor.
É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Ele se lembra da fidelidade de Deus, do seu amor leal. Assim como o sol vai aparecer pela manhã e a lua ao anoitecer, assim o Senhor virá nos socorrer. A sua luz brilhará em nós novamente. Fidelidade aqui significa certeza e segurança. Jeremias sabe com toda certeza e segurança que o Senhor não é homem para mentir, para enganar, mas é Senhor de palavra. Ele cumpre a sua palavra. Deus não é infiel. Ele não pode negar a si mesmo. É isso que o apóstolo Paulo também afirma em 2 Timóteo 2, 11 e 13. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também os negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. No Salmo 89, o salmista afirma: não quebrarei a minha aliança, diz o Senhor, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Mesmo que o seu povo se afaste de sua aliança, Deus permanecerá fiel a ela. Eles sofrerão as consequências de se afastarem de Deus, mas o Senhor não afastará o seu amor do seu povo. Como é bom ouvir isto. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Poderíamos traduzir este pequeno trecho como essa misericórdia como um amor constante. Deus é totalmente fiel, porque Ele é o nosso tudo, nós podemos esperar pelo seu socorro. Deus é bondoso e amoroso com aqueles que confiam e esperam nele. Ele não se alegra com o nosso sofrimento, mas se compadece. Jeremias nos encoraja a nos mantermos firmes em meio ao sofrimento e dor, porque o Senhor é misericordioso e virá em nosso socorro. Ele fala de suportar o jugo com humildade. Para mim, esse foi um dos maiores ensinamentos deste texto. O profeta Jeremias reconhece que tudo o que estavam vivendo era fruto do seu pecado, das suas próprias atitudes. Por isso não podiam negar, se esquivar daquilo. Suportar o jugo é se submeter a um treinamento, a uma disciplina, para que mantenhamos o foco nos caminhos do Senhor. É refletir arrependido sobre tudo que está passando e, em cima dessa reflexão, traçar os caminhos certos, se alinhar novamente com a vontade de Deus. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas querendo que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9.
Irmãos, mesmo nas situações em que não entendamos o porquê de tanto sofrimento, precisamos manter os nossos olhos, nossa mente no Senhor da misericórdia. Dele vem o nosso socorro. Queridos irmãos, a Bíblia fala muito de sofrimento. E todo esse sofrimento vem por causa do pecado, da desobediência, do afastamento de Deus. Não podemos nos esquecer que o próprio Cristo passou por sofrimento, não por causa do que ele cometeu, não por causa da sua vida, do seu caminhar, mas por causa do pecado da humanidade. Lemos 1 Pedro 3,18. Também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Cristo assumiu o nosso sofrimento, o pior sofrimento, porque era a ira de Deus sobre seus ombros. Todo o nosso castigo, Cristo assumiu. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. João 3, 16 e 17. Mais uma demonstração de que o Senhor é fiel. Ele mesmo providenciou o pagamento da dívida para ele. A dívida era nossa, mas ele paga para ele, para nos dar a paz, para nos dar esperança. Por isso, quando estivermos passando por sofrimento e dor, não nos afastemos do Senhor, como é comum acontecer. Ele não virou as costas para nós. Suportemos. Clamemos ao Senhor pela sua misericórdia. Façamos como Jeremias, lembremos-nos da fidelidade e do amor de Deus para conosco. Ele irá nos restaurar. Essa é sua promessa. Jó experimentou isso. Cristo experimentou isto. Queridos, Deus nos fortaleça e que nós nos fortaleçamos no Senhor. Que a paz de Cristo esteja sobre ti e que Ele te envolva com seu amor, graça e misericórdia. Amém. Convido a orarmos ainda. Obrigado, Pai querido, pela Tua palavra, que nos mostra tantas e tantas vezes o quanto Tu nos amas e que Tu és fiel. Obrigado, Senhor, que enviaste Teu Filho Jesus Cristo, que sofreu o nosso sofrimento, a nossa dor, que levou sobre o Seu corpo todo o pecado que nos separava de Ti. Obrigado que agora, Senhor, podemos ter livre acesso a Ti e plena confiança de que Tu virá nos restaurar, nos dar uma vida integral, sem dor, sem sofrimento. Nesse sentido, clamamos a Ti, Senhor, que continue fortalecendo e animando a todos os que estão abatidos, cansados, sobrecarregados. Alivie, Senhor, cada um que está enlutado. Clamamos, Senhor, que continue cuidando das pessoas que estão em tratamento, restaurando, curando a saúde de cada um.
que a tua bondosa mão permaneça estendida sobre nós, nos livrando e nos guardando de todo mal. E o que não conseguimos lembrar e expressar com as nossas palavras, clamamos na oração que teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça sobre cada um de vós. Uma boa semana, que Deus nos acompanhe. Amém. Por tua